A gente tem observado o seguinte, que no último período as câmaras municipais têm caçado vereadores por diversos motivos. Teve o caso da vereadora Edna Sampaio aqui em Cuiabá, que foi caçada por quebra de decoro numa situação relacionada a VI. Teve o caso da vereadora Fabiana, advogada de Chapada dos Guimarães, que foi caçada por supostamente ter infringido a lei orgânica ao advogar contra o município, né? Temos também o caso do vereador inspetor Adriano de Primavera do Leste, que foi caçado por mensagens desrespeitosas, pejorativas aos colegas de Câmara. E o que aconteceu, né? O que esses três casos têm em comum? Embora sejam situações totalmente diferentes, mas os três vereadores acabaram voltando por força de decisões judiciais, né? Ingressaram na justiça, questionaram as decisões das câmaras e acabaram retornando. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, presidente: está havendo uma ingerência excessiva do Poder Judiciário sobre as câmaras municipais? Eu sei, o senhor fala pela Câmara de Cuiabá, não fala pelas outras. Mas essas três situações que eu pontuei, elas mostram que está havendo uma ingerência excessiva do Poder Judiciário sobre o Legislativo, sobre as câmaras municipais? Ou as câmaras estão deixando falhas nos processos de cassação que permitem que os vereadores consigam derrubar na Justiça? O que o senhor pode me dizer sobre isso? Bom, primeiro eu quero dizer para você que um vereador no exercício do mandato, ele não está impedido de advogar. No entanto, existem alguns impedimentos. E advogar contra a prefeitura é um dos impedimentos estabelecidos na lei orgânica. Quais os argumentos apresentados pelo advogado de defesa e recepcionado pelo Poder Judiciário, eu não sei, eu não acompanhei. O processo de cassação, ele é extremamente complicado. Nós não tivemos só o retorno da vereadora Edna, nós tivemos o retorno do Abílio, mas nós não tivemos o retorno do Pacola, nós não tivemos o retorno do João Emanuel, nós não tivemos o retorno do Lutero. Enfim, precisa ficar muito claro. Primeiro, você tipifica a infração ou pelo Código de Ética ou pelo Decreto 201/67. Tá certo? Tá. Vamos falar do Abílio. Abílio, Código de Ética. Transcorreu de uma determinada forma, o vereador à época, Abílio, recorreu em instância de primeiro grau, perdeu, foi mantida a decisão da Câmara, numa aula dada pelo magistrado na decisão. Posteriormente, essa decisão de primeiro grau, que manteve a decisão da Câmara, foi derrubada pelo TJ. Porque fazem uma confusão muito grande. Por que fazem a confusão? Eu não posso responder, mas que fazem uma confusão muito grande, faz, Jacques. O Código de Ética, ele estabelece um rito e as infrações que por ele são apuradas. O Decreto 201/67 estabelece um outro rito e as infrações que por ele são apuradas. Então, quebra de decoro é Código de Ética. Quebra de decoro é infração ética, é Código de Ética. E o Decreto 201/67, no seu artigo 5º, estabelece: nas infrações de vereadores, utiliza-se este Decreto 201/67 no que couber. Por quê? Privilegiando a legislação local
que é o Código de Ética. Ocorre que os advogados usam todos os tipos de argumento. O Código de Ética, ele interrompe o prazo no recesso. O decreto 201/67 não interrompe o prazo no recesso. São 90 dias corrido. O Código de Ética não. São 90 dias interrompidos no período de recesso. Interrompe para o acusado e interrompe para quem está julgando, né? O advogado da vereadora Edna utilizou-se o argumento de que deveria ter seguido o prazo do 201/67, 90 dias corrido, e que, utilizando o Código de Ética, feriu este, pois chegou a 98 dias, né? Mas nós não tínhamos que usar, porque os 98 dias tanto serviu para nós, que estávamos julgando, como para ela, que estava se defendendo. Mas o magistrado entendeu que deveria acatar os argumentos de defesa, acatou e, naturalmente, que revogou a decisão da Câmara. Mas o próprio magistrado diz que poderá ocorrer um novo pedido, no entanto, obedecendo o prazo estabelecido no decreto 201/67. É isso. É questão de entendimento. Coronel Pacola não voltou. Foi o mesmo rito do Abílio. O Abílio voltou. É entendimento. Infelizmente, decisão judicial, nós podemos não concordar, mas temos a obrigação de respeitar. Então, decisão judicial precisa ser respeitada e discutida na instância apropriada.